Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Se você gostar dos nossos vídeos, deixe o seu like, compartilhe. Quase 8.000 inscritos aí em 1 ano e meio de podcast, né, Edson? Mas eu gostaria de apresentar hoje o primeiro psicólogo que nós vamos entrevistar na nossa comunidade, o Rômulo Baralho. Rômulo Baralho é doutor em psicologia pela Universidade de Brasília, mas é formado na Universidade de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, né, Rômulo? Trouxe a sua esposa, a Bruna Santos. Isso. A Bruna, ela é nutricionista também, os dois são direcionados para a área de Parkinson, mas o Rômulo ele tem uma história muito legal. E eu vou deixar o Rômulo contar a história dele para a gente, a respeito de como é que ele enveredou para ser psicólogo especializado em pacientes com doença de Parkinson. Rômulo, obrigado por ter vindo. Rômulo veio lá de Brasília, obrigado. Né, Rômulo? É uma honra estar aqui, vim de Brasília. Morava em Uberlândia até 28 anos. Em Brasília aconteceu minha vida com Parkinson. Lá eu tive o diagnóstico. E lá começou toda a minha vida com Parkinson. E já contando a minha história, foi lá que começou a minha trajetória da psicologia para a vida. Porque eu usava a psicologia como profissão na empresa, nas organizações. De maneira assim, vamos dizer, imatura, né, emocionalmente. Quando eu coloquei a psicologia na minha vida foi com Parkinson. Porque eu tive, com 29 anos, eu tive tremor na mão esquerda. Você teve Parkinson com 29 anos? E eu fui em 4 médicos no início do diagnóstico, 29. E eu percebi que um deles só teve a coragem de falar assim: Rômulo, você tem Parkinson. Vamos esperar os dados clínicos nos dizer. E os outros 3 ficavam com dúvida, que eu era muito novo, né? E eu fui 3 anos nessa onda de pensar no Parkinson ou tremor essencial, até que quando eu tive 3 anos depois veio o diagnóstico exato no Sara Kubitschek, a médica, nem lembro o nome dela mais, ela disse: você tem Parkinson, não tem dúvida nenhuma disso, vai estudar a doença. Ô Rômulo, e a tua cabeça com doença de Parkinson? Nessa trajetória? E foi nesse sentido que eu comecei a perceber assim, que o quanto a minha profissão poderia ser diferencial com o Parkinson. E foi o dia que foi crucial, quando eu voltei no meu doutorado, 2019, 18, eu fui para a junta médica do Ministério da Educação, porque eu sou servidor da CAPES, que é a agência de fundação e pesquisa no Brasil. E eu era coordenador geral lá de pessoas e tinha uma vida profissional muito consolidada, né? Eu estava num lugar com 27 anos que muitas pessoas sonham de estar. Serviço público, estável, de carreira, ganhando dinheiro bem, só que ali morava que eu falo de uma despersonalização do Rômulo. Eu estava ali estressado, ansioso, família, muita demanda familiar, e eu querendo ser o bonzinho da família, querendo ser o bonzinho para os outros no trabalho. E quem era o Rômulo ali? Eu estava sendo coordenador geral, mas não estava sendo eu enquanto pessoa. E veio o Parkinson me afetando isso aí. Você estava servindo as pessoas, mas não estava servindo a você mesmo. Justo. E com isso veio o tremor muito forte. Eu ia editar texto para enviar e-mail. Não, 15 minutos, uma coisa eu fazia em 1 minuto. 15 minutos, meia hora. E veio o desespero de você, rapaz, como lidar com isso agora, né? E foi numa história da junta médica do Ministério da Educação que começou tudo. Que eu fui ser entrevistado por 3 médicos na junta médica. 3 médicos. Acontece aqui, ó, um aqui, outro aqui, outro à minha esquerda. E a primeira médica, qual que era o objetivo da junta? Era você avaliar, fazer adaptação de carga. Porque eu trabalhava 8 horas por dia e eu pedi redução de carga horária pelo jeito que eu tenho. A primeira médica, eu entrei na sala tremendo, com a medicação, o efeito da medicação era muito rápido, né? A primeira médica olhou pra mim... Você tava em on. Eu tava em off. Em off? Tremendo. A primeira médica olhou pra mim e falou assim, olhando com aquela cara assim de coitado, né? Um cara dessa idade, tremendo. Olhou pra mim e falou assim, senta aqui. E aquele olhar de tristeza, de piedade, de coitadinho. A do meio, doutor, ela foi preenchendo o que eu falava. Nem olhar pros lados. A terceira médica olhou pra mim, com o olhar profissional, e falou assim, Rômulo, você tem Parkinson, você é psicólogo,
minha mãe tem Parkinson. Eu falei assim, o quê? Minha mãe tem Parkinson e ela sofre disso há 20 anos. Ela faleceu o ano passado. E o que ela mais precisava de um psicólogo para colocar o Parkinson no eixo e aceitar a doença. Então você merece uma priorização, 2 horas a menos de trabalho. Você vai trabalhar 6 horas, ficava menos necessário. E você vai estudar 2 horas por dia. Eu estou mandando você estudar. Estudar para ajudar as pessoas. Estudar psicologia para me ajudar primeiro, né? Aqui ficou na minha cabeça, fui pra casa, gente. Eu tava morrendo de medo de ser aposentado daquela vez. Porque com o Parkinson evoluindo, você ia acabar sendo aposentado nessa época, né? E foi esse dia que eu comecei a ler mais, a pegar num livro, a cronometrar tempo de leitura. Eu via que eu estava em estado on, quando eu li o Flow, né? Você ficava ali, um momento de concentração, e os sintomas paravam, velho. Olha só, eu estou conversando com vocês aqui, eu posso estar em off, mas no meio da conversa, quando eu mais relaxar, mais competência eu vou dar com o Parkinson. Os sintomas vão diminuir bastante. Fui percebendo, doutor, que a cada vez que eu lia mais, ficava mais tranquilo, menos agitado, menos ansioso e mais concentrado. Aí eu percebi tanto que os sintomas motores da dopamina, ela tem influência no psicológico. Você estar em off hoje, você conseguir lidar com off, era a chave no momento. Ou seja, você está me falando mais ou menos que para entrar no off, se você mantém um estado psicológico melhor, você vai demorar mais para entrar no off ou vai entrar no off de uma maneira mais branda. Sem dúvida nenhuma. O trabalho... Dependendo um pouco menos da medicação. Porque eu falo, a medicação, você vai precisar da medicação. E você vai evoluir, sempre vai evoluir o Parkinson. Nem como você iludir as pessoas, não vão evoluir, vai. Só que quanto mais você tem competência emocional para você lidar com isso, mais você vai colocar a sua vida com mais positividade e mais estabilidade. E foi esse momento que eu comecei a colocar o rumo mais maduro emocionalmente do cara que era imaturo. Porque até então, eu era um bobo, tudo quanto se estava bom, porque eu era um cara muito comunicativo, o cara que conseguia fazer as coisas, o cara que passava no vestibular, o cara que ficava, não tirava um vermelho na escola. Era o cara que tinha competência. Então, vem o Parkinson, a competência, nossa, quem sou eu depois disso? Eu fui resgatando isso em mim, né? Até que uma vez, né, eu comecei a fazer vídeo no YouTube, contando a minha história de vida, de maneira despretensiosa. Lá em 2020, em janeiro, foi o meu vídeo no YouTube que eu fiz, contando da atitude mental positiva no doença de Parkinson, utilizando a psicologia comportamental cognitiva, como eu lidava com isso, aquelas técnicas que eu aprendia. Por isso eu falo que a psicologia é para a vida e não mais como profissão, somente. E ali, gravei 3 vídeos, acho no 4º ou 5º por aí, e eu tava solteiro, porque eu separei conjugal. E eu ia para as festas, né, para conhecer as meninas e tal. E tremia, voltei chorando de várias festas, porque eu não conseguia falar com as pessoas, né. Aí um dia eu falei assim, gente, tô no banho, sexta-feira, eu tenho que ir naquela festa. Queria ir pra festa, se socializar e tinha esse problema. E só que o meu tremor não tá me deixando falar com as pessoas. Só que eu vou. Eu vou tremendo nessa festa, eu vou. Vou tremendo, eu vou. Isso ficou na minha cabeça, vou tremendo, mas vou. Eu saí do banho, enxugando a cabeça, o corpo e coloquei no papel, vou tremendo, mas vou. Isso foi uma sigla que eu coloquei no próximo vídeo. Eu acabei o vídeo assim: então com Parkinson, vocês não podem deixar de ir nas coisas. Vamos tremendo, mas vamos travado, vamos rígido, mais momento, mas vamos. Isso virou um lema, virou um hashtag, vou ter mais o que é o nome do meu método, que eu criei hoje com psicologia. Que eu até tatuei no meu braço, ó. Olha só. Vou ter. É um lema. Muito legal. Eu lembro que eu carrego, que eu olho pra cá, com o escudo tem a dopamina, que é a minha base medicamentosa, com a minha base psicológica. Vou tremendo, mas vou. Aponta lá pra câmera, lá, ó. Vou tremendo, mas vou. Muito legal. Muito isso legal. Virou um lema, ao mesmo tempo virou um trabalho psicológico, porque eu fui juntando teorias da TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, fui juntando coisas da filosofia estoica, a neurociência, com várias técnicas da neurociência de acalmar a mente, e também a aceitação e compromisso.
Que é uma terapia que foca muito na aceitação e compromisso com a sua vida. E aí foi. Então esse termo vou tremendo, mas vou, surgiu naquele contexto em que você estava solteiro, jovem, né? Você tinha quantos anos naquela época? Naquela época eu tinha, hoje eu tô com 41, mas foi 5 anos atrás, eu tinha 36 ou 35. Então, vamos imaginar aquele jovem de 36 anos, solteiro, querendo conhecer alguém, aí no fim de semana, sozinho em casa, e querendo sair com os amigos, querendo sair, porém, com sintomas da doença de Parkinson, ou seja, com retardo de movimento, com tremor, com dificuldade da fala, né? Dificuldade da fala, tremor, retardo de movimento, rigidez, dificuldade para caminhar, né? Com vontade de ir para as festas, né? E com aquela sensação de que pode ser rejeitado pelas pessoas. Então, mas aí apareceu o Rômulo, ele mesmo falou que estava se enxugando após o banho e tomou a primeira grande decisão da vida, né, que foi, vou tremendo, mas vou, né? E realmente isso aqui é tão importante. Nós médicos, quando nós abordamos um paciente com Parkinson, nós queremos falar para o paciente que a medicina mudou. A medicina mudou. Primeiro, existe o tratamento e as pessoas devem se tratar. Aliás, está na hora de você tomar seu remédio aí, ó. Sim, 10h30. 10h40. 40. Já Passando 12 minutos, ó. Toma aí. Remédio Prolopa BD 100mg. Vamos lá, vamos tomar o remédio. 4 por dia. Nós temos que gravar esse podcast aqui. Pra não acabar o off. Finalizar certinho. E a medicina mudou bastante no sentido de ter medicamento apropriado. Por exemplo, o Prolopa é a dopamina, nós fazemos reposição de dopamina. E para as pessoas com doença de Parkinson, a dopamina melhora muito as pessoas, né? E hoje em dia, nós esperamos sim que as pessoas participem de festas, que as pessoas participem de festa de aniversário dos filhos, de parentes, de amigos. Nós queremos que os pacientes frequentem parques, né? Nós queremos que o paciente trabalhe, continue trabalhando, né? O que nós mais queremos dos pacientes é que continue a atividade diária da vida de uma maneira mais assim frequente possível, né? Até que no outro podcast convido todos a assistirem o podcast do Rodrigo, né, que você também conheceu. Conheço muito. O Rodrigo, ele tomou uma grande decisão da vida e ele decidiu ser alpinista. Ele tem doença de Parkinson, teve, depois de vários anos com Parkinson, depressão, etc., passou a fazer exercício físico e passou a se preparar fisicamente para virar um alpinista. Já subiu as montanhas mais altas do mundo. Né? Não somente uma vez, já subiu as montanhas mais altas do mundo várias vezes, né? Então são verdadeiros exemplos de vida e por isso que nós trouxemos o Rômulo, porque o Rômulo, ele tomou a grande decisão da vida que ele ia pra festa sim. Não foi pra montanha, pra festa. Pra festa, ia pra festa sim. Que é algo mais, até mais simples, vamos dizer, né? Sim. Não, mas é o que eu falei, cara, a gente tem que ir pra algum lugar, não precisa ser montanhista. Justamente. É um desafio de cada um, É né? um desafio e ele pessoal. Estava tremendo e ele tomou a grande decisão. Vou tremendo, mas vou. Né? E foi numa dessas, doutor, que eu conheci essa menina que tá aqui do meu lado, a Bruna. A Bruna. Aí, ó. Foi nessa mesmo. Onde eu fui pra uma festa, um show acho que era o Elba Ramalho. Isso. E era uma dupla sertaneja que ia tocar depois. Eu gosto muito de sertanejo. Eu fui pelo sertanejo, fui pela Elba Ramalho, fui pela Bruna. Depois eu descobri isso. Como um bom uberlandês, né? E eu fui pra essa festa e o meu amigo arrumou a namorada e sumiu da festa, fiquei sozinho. Tremendo, fiz não pode. E eu no efeito do remédio, usando as técnicas de habilidade social, de conversar com as pessoas, de olhar no olho, falar o nome. Porque tem as técnicas que você utiliza, as habilidades sociais, você olhar, falar o nome, tudo bem, como é que você está? E eu vi ela na festa, eu cheguei lá e ela tava com a mãe. A mãe dela olhou pra mim assim, eu vi que ela desconfiou, esse cara vai chegar a gente. Aí eu cheguei e falei assim, vocês são mãe e filha, né? Ah, somos. E eu fui usar aquela tática do cara que é bem malandro, que falou assim, comecei a falar com a mãe dela. Pra ela falar que
Pra não fechar tão direto, né? E aí ela ficou olhando, eu conversando com a mãe, ela foi e perguntou, mas qual é o seu nome? Eu fiz a taxa de isolar ela pra um lado e falar com a mãe. Eu queria chamar Esse minha é bom, atenção, hein? Esse E aí usando aquela taxa de esconder a mão, porque tava treinando um pouquinho, colocar no bolso, então, como todo personagem faz, chega assim, já chega com a mão escondida, porque tava treinando. E ela foi descobrir que eu tinha Parkinson só na segunda-feira, quando a gente saiu à noite. E tô aqui hoje, cara, ela tem 1 ano e meio já. Sim, que sim. legal, hein? Casamento, assim, a gente conhece há 5 anos. E ela tem uma história de vida com o vô dela que tinha Parkinson. Exatamente. Então, para você aceitar foi mais tranquilo, mais fácil. Eu falo que o Parkinson é um detalhe. É um pequeno que legal. detalhe na nossa vida, realmente. Que legal. E quando eu reparei já de início, não transpareci para ele que eu já sabia que ele tinha Parkinson. Porque como eu já conhecia os sintomas, eu já tinha ali um pequeno indício de que ele tinha Parkinson. Mas eu falei assim, não vou comentar, acho que não é necessário. E aí quando a gente saiu na segunda-feira à noite, aí ele falou pra mim, eu preciso contar uma coisa pra você. Aí eu falei, sim, pode falar. Eu tenho Parkinson. Eu falei, eu reparei. Aí ele, mas tá tudo bem pra você? Eu falei, tudo. Conheço a doença, meu avô tinha a mesma doença. Então, já tenho o entendimento da doença. E Você enxergava o Rômulo como uma pessoa positiva? Extremamente. Não só enxergava, mas eu enxergo. Eu falo que ele tem um pensamento positivo, uma energia muito diferente. Que eu falo que ele acorda sempre positivo. Eu acordo mais mal-humorada, ele acorda 100% bem-humorado. Eu falo assim que somos os polos para equilíbrio, né? Porque ele é muito positivo e eu vejo o quanto isso traz mudança para o enfrentamento da doença. Então, assim como eu também atendo pacientes que têm Parkinson, eu observo essa questão de vida social, o quanto isso muda para a pessoa e o quanto isso é importante também, né? Que uma das coisas que o Rodrigo falou, né? O Rodrigo deprimiu e se isolou. Sim. Isso 2 acontece anos. muito. E é muito comum, porque você tem E você perde 2 anos da sua vida, né? Exato. E quando for assim, tem gente que tem 15 e tá reclamando até hoje. Tem gente que vai para 5, 10. Isolado. E aí, isola. Agora eu queria te fazer uma pergunta, se você quiser também, Perfeito. O Edson, a gente sempre martelou que o sistema dopaminérgico no parkinsoniano, ele altera. E muitos caem em depressão. Depressão dos primeiros sintomas. Humor, né? Né? Humor, E muita gente fala, eu deprimi porque eu ganhei o diagnóstico. Quando na realidade ele já é um deprimido. humor deprimido. Tá. Qual é a importância de você ser positivo e ter uma cabeça positiva para o enfrentamento dessa doença? Que pergunta boa, porque essa pergunta julga muito do que a pessoa traz antes do Parkinson. E o terapeuta, o psicólogo, vai ter que trabalhar esse resgate. Se eu sou uma pessoa que já tinha humor deprimido, há algumas crenças que eu acredito na vida que tem que ser reformatadas. E o que a gente mais vê em Parkinson são 3 tipos de crenças. Uma crença do desamparo. A pessoa acha que vai ficar desamparada. E com Parkinson tem certeza que vai ficar, porque aí tá com a doença. O desamor. Que eu acreditar que a minha vida, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. E a crença do desvalor. A minha estima não tem tanta importância. Eu não tenho tanto valor no mundo. E o psicólogo que não entra nessas três crenças, ele vai trabalhar com Parkinson. Ele tem que entrar nessa questão de como que é a vida da pessoa antes do Parkinson, que ele acreditava. Porque é o famoso ciclo do PSA, né? O pensamento, sentimento e ação. Quando eu tenho qualquer... Eu estou aqui no podcast, olhando para aquela câmera. Se eu ficar achando que a câmera vai focar um defeito no meu olho, é uma situação que faz eu pensar que o meu olho não é bonito. Eu reajo como? Com alguma tristeza ou medo da câmera. E essa emoção faz eu agir. Às vezes eu não vim aqui. Perdi a oportunidade de falar com vocês e transformar vidas. Vou ficar muito feio ali, eu vou ficar esquisito, eu vou ficar... E aí a gente melhor eu não ir. A gente entende que o pensamento não é essa... vamos dizer, um clichê de pensamento positivo. É quando você pega o seu pensamento e instala ele de uma forma que adequa a sua vida. Ele pode ser até negativo, mas você transforma ele de uma forma você emocionalmente sentir no corpo mais alegria. Mesmo tendo o olho feio, eu estou aqui.
Essa é a mudança do ciclo do PSA, que eu falo. Da depressão, do PSA da liberdade. Onde eu começo a criar uma gama de pensamentos contrários ao que eu pensava antes. Só que você constrói com tempo. De terapia, com tempo de grupos, com tempo de diagnóstico. O engajamento é muito importante. Sim, porque o engajamento, vamos dizer aqui, você só muda o pensamento como? Como que eu mudo meu pensamento? Tendo experiências que me fazem pensar diferente. Eu estou nervoso aqui, tá? Mas eu vim aqui, fiz, deu certo, a minha consequência foi positiva. Opa, eu não era tão burro assim, ó. Então, em vez de pensamento positivo, devia ser ação positiva. E o que mais encontra, qual é o problema psicológico do Parkinson? A pessoa cai na questão do problema que na literatura fala que é esquiva experiencial. A pessoa não vai. A pessoa evita de ir pra festa. Evita de conversar. Porque conversar com o Parkinson, eu tô aqui, ó, monitorando minha fala, respirando mais, porque eu tenho Parkinson. Fala mais lento. Eu tenho Parkinson, sou mineiro de Uberlândia, corto palavras. O Parkinson vai me respirar menos, eu já sou acostumado a falar rápido. Se eu não falo mais devagar aqui, pausadamente, eu não tenho podcast. Então, isso aqui é uma experiência que não estou fugindo dela, estou enfrentando ela. É lógico, tem várias técnicas que eu ensino para as pessoas. De respiração, técnicas de afastamento de ansiedade. Para enfrentamento ser positivo. Perfeitamente. E a primeira coisa, mais importante na minha opinião, é o que você reforçou, Rômulo, é a mudança do pensamento. Ou seja, para que haja uma positividade maior, nós seres humanos, em qualquer situação, com doença de Parkinson ou sem doença de Parkinson, para sermos positivos, nós devemos mudar o nosso pensamento, passar a ter pensamentos positivos e acreditar no pensamento. E para poder ter pensamento positivo e acreditar no pensamento, conhecimento e experiência de vida é tudo. Tudo. E eu vou dar um grande exemplo de como o conhecimento abre portas, como o conhecimento diminui as barreiras, que é o próprio caso da Bruna. Por exemplo, a Bruna, ela já tinha passado por uma experiência prévia do seu avô ter doença de Parkinson, de você saber sobre a doença de Parkinson, de você entender que a doença de Parkinson tem tratamento, Exatamente. de você não ter mais aquele preconceito contra a doença de Parkinson, né? E isso fez com que você aceitasse o Rômulo, né? Você viu na sua frente um jovem com doença de Parkinson, né? E pelo fato de você conhecer sobre o assunto e ter vivenciado o Parkinson, que é o caso do seu avô, você não tinha preconceito. Né? E graças a esse não preconceito na sua cabeça, você aceitou o Rômulo do jeito que ele é, com Parkinson. E por isso que esse tipo de podcast é importante, porque na verdade, quanto mais conhecimento sobre Parkinson nós passarmos para as famílias, para os amigos, para as pessoas da população, é melhor, porque é o conhecimento que vai fazer com que a gente tenha menos preconceito. Isso acontece para todas as condições. Por exemplo, para a questão de HIV, para a questão de várias outras doenças, AVC, hepatite, etc. Quanto mais conhecimento, melhor. Porque o conhecimento ele diminui preconceito. Inclusive a questão de preconceito contra mulher, de preconceito contra gay, preconceito contra travesti, né? Exato. Nós temos que ter preconceito para derrubarmos conhecimento. Nós temos que ter conhecimento para derrubarmos o preconceito e construir um mundo melhor, né? E você viu que o Rômulo, ele fez uma grande decisão na vida. Vou tremendo, mas vou. Enfrentou a vida, mudou o pensamento. Estava com um pensamento positivo. E enfrenta os desafios de forma positiva. Perfeitamente. Agora, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Sim. Quando eu e o Edson, a gente começou a gravar, especialmente doença de Parkinson, né? E a gente jogou aquilo no Instagram, no YouTube. Para minha surpresa, tinha muitos comentários positivos, mas alguns comentários extremamente negativos. Tipo, pô, cara, essa doença é uma merda, você tá louco, você tá falando essas coisas.
Ou seja, a gente percebe que é uma pessoa negativa, é uma pessoa que está sofrendo e é uma pessoa que não consegue mais ver o aspecto positivo da vida com a doença. Como é que você atrai esse cara para fazer uma psicoterapia? Qual é a fórmula para tentar melhorar essa pessoa? Infelizmente, no mundo, a gente não consegue abarcar todo mundo. De um espectro aí, as pesquisas falam que você tem um outlier da amostra, né? Você tem uma pessoa que está lá no... Ele sai da média, ele não faz para a média geral. Ele não é da curva de Gauss. Não é da curva de Gauss, é isso, justamente. Ou seja, não é que eu também tenho que pensar nelas. Eu tenho que pensar nelas enquanto promotor de saúde mental e pensar na média geral. Porque minha mensagem pode um dia impactar ela. Porque, vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa tem uma depressão, muita humor deprimido. Quanto mais ela encontra no ambiente pessoas falando bem de alguma coisa, mais ela vai começar a se contradizer. Que é o que está acontecendo na internet hoje. Você tem mais pessoas falando bem de Parkinson do que mal. Mas quando eu comecei assim lá atrás... Ou seja, o engajamento é importante. Assim as lá correntes... atrás, tinha um canal falando bem de Parkinson. Chegava a gente chorando, reclamando que o Parkinson é isso, o Parkinson é aquilo, mas não tinha ninguém falando igual o Rodrigo Mendes, igual nós aqui. Focando o aspecto positivo, o aspecto da vida possível. Então, aos poucos, as pessoas vão entendendo que até quem é outlier, que o engajamento delas de maneira positiva vai ter que ser feito um dia ou outro. Ou senão vai vir a progressão mais rápida da doença. Porque tem o efeito dopaminérgico para baixo. O down regulation vai Isso, pode falar do down regulation. Você vai precisar mais injeção. Por que acontece o down regulation? Eu acho que o até me explica melhor. Isso, vocês vão falar aí. É quando você está lá com a medicação estabilizada e com o tempo ela vai acostumando o seu corpo. Ela pede mais para você ter menos sintomas. Como se fosse o acostumado, é a regulação para baixo. Você está tomando 4 por dia remédio e percebe a flutuação mais rápida do temor. Hoje eu tomo 1 e meio e começo a tremer de volta. E seu corpo pede mais remédio, como se fosse um vício de remédio. Você quer aumentar a dosagem, você regular ao que você estava antes, ao nível basal da dopamina, né? E acontece o seguinte, a pessoa com Parkinson, ela fica viciada nisso. O próprio olhar Instagram e ficar ali buscando uma expectativa positiva, a dopamina, isso é um pico dopaminérgico. Você quer a expectativa para vir aqui, a expectativa para olhar um jogo, uma compulsão. Você fica naquele... Essa expectativa, você está criando... Você está pulando a dopamina para um nível muito mais rápido que ela foi feita. E aí, quando você cai, passou aquilo lá, à noite você dá abaixo do dopaminérgico, você precisa mais remédio. Seria regular o remédio para baixo. Isso é natural que aconteça no Parkinson. E nós temos que trabalhar comportamentos que façam você ter um nível basal mais condizente. Que seria esse complemento. Enquanto sou off, eu fazer minhas coisas tem que ser feito. Eu senti prazer pela vida, senti esperança que é boa. Então quando alguém me escuta aqui e fala assim, é possível. Olha esse rapaz nessa idade. É possível ter a vida igual ele faz. E aí vem um trabalho nosso de você mudar a ação. Se eu faço, mesmo com off, eu vou lá em frente, a minha consequência é boa, eu fico esperando coisas boas da próxima vez. Opa, não foi tão ruim na festa. Um off mais ameno. Não foi tão ruim na festa, eu posso ir mesmo com off. A habilidade de você conversar com seu tio tremendo. E o tio não sabe nada de Parkinson. Tio, Parkinson é uma doença que tem o remédio, faz efeito, dopamina faz efeito. E quando tá abaixo, eu tô aqui conversando com você mesmo assim. Se eu tiver ruim, eu vou no banheiro ali, respiro e volto. Essa que eu faço, que o livro de 2 americanos fala assim, você é advogar pela doença. Você fala da doença de maneira mais clara possível para as pessoas ser sensibilizadas. Porque informação só a internet está lotada. Artigo científico, você transformar a informação em conhecimento, em experiência de vida, replicação. Acho que esse é o grande trabalho do psicólogo com Parkinson. Você trazer o psicodiagnóstico baseado no Parkinson e entender esse efeito medicamentoso, o quanto que ele influencia no nosso psique. As pessoas ficam viciadas só em fugir e tomar remédio. Fugir e tomar remédio para ficar bem quer dizer, o cara deposita todas as esperanças no remédio e acabou. E a gente sabe que no momento off o remédio às vezes não faz efeito, né? A gente tá nervoso ali. Se eu estiver aqui nervoso, não faz efeito. E a grande questão é você reagir mesmo no off. Eu falo para as pessoas que o VTV tem um grande objetivo, o Vou Ter Mais Voo. É se voltar a ter vida após o Parkinson. Voltar a ter vida após o Parkinson.
resgatar a autoestima, a confiança em você, a autonomia psicológica, sentir bem mesmo tendo pouco remédio, buscar momentos do dia que você tenha prazer de vida. É tão interessante a gente falar assim, pra pessoa com parte dessa, voltando à pergunta do humor deprimido, qual coisa que você mais gosta de fazer no seu dia? Doutor, eu gosto de ir pro cinema demais. Aí você pergunta, há quanto tempo você não vai no cinema? Ela vai pra cima. Tem 10 anos que eu não vou no cinema. 10 anos deixando a vida dela passar. Por causa da inibição. E às vezes ela nem tem da noção de consciência que é o Parkinson que fez ela, que ela mesma está destruindo ela mesma. O problema não é o Parkinson só, né? É o sofrimento, é o psique da pessoa que não permite ela fazer o que ela Aí gosta. sem contar, nós estamos numa época muito numa época do famoso sofrimento pelas redes, né? A gente se compara no momento. Se tiver qualquer pessoa hoje, 100 mil pessoas, concorda? No Instagram. 100 mil pessoas fácil no Instagram. Segue 470, 700, 400, 900. Sei mais, quantos dias tem um ano? 365. Se eu sigo 1000 pessoas, deu o dobro, não deu? Mais do que o dobro. Todo dia vocês concordam comigo que tem alguém em São Paulo passando igual eu tô hoje? Todo dia tem alguém arrumando namorada? Todo dia tem alguém viajando? Todo dia tem alguém colocando algum sucesso dele? Aí a pessoa com Parkinson viu o rodo do Instagram, fulano viajando, fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo. Ela não vai olhar pra ela, vai olhar pro outro. Aí vem a desesperança, o sofrimento não vem daí. Essa comparação exacerbada. Eu não me comparo mais com o que eu era antes. E foi isso que comecei a exatar. Veja, quem que era o Romulo antes? Era um cara que comunicava, era um cara que tinha mais extroversão. Eu estava me introvertendo. Eu estava menos comunicativo. Afinal, eu não quero isso pra mim. Então a comparação é uma coisa ruim. Sim, a comparação desregulada e emocionalmente matura. Porque eu me comparo com o Rodrigo é bom, porque ele tem um cara que é bom. Eu vejo. Vamos lá. Há uma diferença muito grande de comparação e inspiração. Eu me inspiro baseado no que ele faz na minha realidade. Eu não posso comparar no que ele faz baseado na realidade dele. Ele é um cara que foi alpinista. Ele já tinha uma capacidade física, emocionalmente, porque eu nunca desenvolvi. Agora, se for comparar com um futebol de salão, que eu sempre fui craque, é gente. Até isso é importante você saber, porque assim, ó, eu parei de jogar futebol de salão, porque mais machucava do que voltava bem pra casa. Eu já não estava tendo prazer com aquilo. Se eu ficasse forçando porque eu vi um cara jogar futebol de salão, eu estava sofrendo com isso. Então a comparação é diferente da inspiração. Você inspira exemplos de pessoas que têm a mesma natureza de você. Às vezes eu me inspiro em pessoas. Eu quero comparar com pessoas que nem têm minha história de vida. O cara mora no Rio, o cara mora em São Paulo, o cara mora em Brasília. Não adianta que ele ir pra praia toda semana. As realidades são diferentes. Bem diferentes, né? Isso significa que quando nós estamos no Instagram, por exemplo, no YouTube, Instagram, assistindo televisão, ou nas outras redes sociais, é muito comum as pessoas se compararem com as outras. E a comparação leva à infelicidade muitas vezes. Isso. Por exemplo, às vezes a gente vê um bilionário, né, andando de iate, não sei o quê, aí nós nos comparamos em relação a isso. Vamos ficar decepcionados conosco mesmo, com a nossa condição. Às vezes nós nos comparamos com aquela pessoa que é um craque no futebol. Né? Aí nós gostaríamos de ser um craque do futebol. Vamos nos decepcionar e assim por diante. Então, a comparação é ruim. A comparação é ruim. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Não dá para comparar pessoas diferentes. Agora, inspiração sim. Puxa, aquela pessoa ficou rica e famosa. Aí nós podemos nos inspirar Isso. e nós podemos crescer como pessoa, crescer profissionalmente e buscar dinheiro, por exemplo. Isso é uma coisa saudável. Sim. Agora, de nós nos compararmos simplesmente porque o outro é mais alto, ou mais baixo, ou mais bonito, ou mais feio, né? Isso leva à infelicidade. Isso leva à não aceitação de você mesmo. Eu trabalho Sem muito essa dúvida. questão que vem o conhecimento da terapia de aceitação e compromisso. Você tem compromisso com seus valores.
Hoje, assim, quem sabe quais são os 3 valores que você leva à sua vida? Hoje eu acordo meu dia com 3 grandes valores. Eu sou um cara que busco a felicidade como algo dinâmico. Eu quero estar sempre feliz por alguma coisa. Isso eu busco. Eu busco estar responsável no que eu faço. Tudo que eu faço, eu sou responsável por isso. Se a Bruna ficou com raiva de mim, alguma culpa eu tenho, cara. Não é ela que tá chata. Ela me ensina a evoluir sempre. Isso é clareza de valores de responsabilidade. E minha ética para evolução. Eu quero sempre evoluir, eu quero sempre estar evoluindo comigo mesmo. Lendo coisas diferentes, escutando podcasts bons. Positivos, mais Isso. positivos do que... Então são 3 grandes valores que eu levo e que cada um de vocês e cada um que está estudando aqui deveria colocar isso em pauta. Coloca na internet a lista de valores humanos. Prudência, paciência, sabedoria. Isso eu abarquei no Método TV como uma coisa que você tem que trabalhar com pessoas que têm Parkinson, porque ela vai ter que aceitar uma dificuldade. Eu só aceito dificuldade quando tem valores arraigados. Valor da família, valor do meu conhecimento, valor pela vida, valor pela prudência. A gente tem que se inspirar nos históricos que falam assim: todo ser humano tem um sentido de vida baseado em 4 valores universais, que é coragem, agir com coração, agir com sabedoria, agir com justiça e agir com temperança emocional. Basta isso. São 4 sinais aí que você vai colocar na sua vida. Se você não tem que colocar esses valores, se você não tem hoje valores definidos, coloque esses 4 sinais: coragem, sabedoria, temperança e justiça. Aí a filosofia muda pela vida, e não só por uma coisa teórica, a prática. E isso eu acho que resgata as pessoas que estão deprimidas. Quando eu mostro, ó, você não precisa se comparar com outras pessoas, você vê pelo exemplo, se inspirar. E se valores, você vai sair dessa. É lógico, tem gente que vai, a gente tem pelo caminho pessoas que se suicidam, pessoas que vão se entregar, mas as pessoas estão cada dia menos com Parkinson. Por quê? Devido à ciência, que está com mais medicamentos, a DBS, os tratamentos de neuromodulação invasiva, tudo que melhora os sintomas do Parkinson e que melhora, assim, ó, há possibilidades. Não é só um discurso raso de você, estou aqui pensando positivo, não. É um discurso mais teórico, e racional e científico, baseado em evidência. Tudo que eu falo é baseado em evidência e baseado no que eu vivo. Isso acho que traz verdade. As pessoas precisam de verdade. Verdades universais, verdades que são baseadas em evidência. E eu sou a alma viva disso. É lógico, o senhorzinho lá no Ceará agora, lá em Quixeramobim, ele pode pegar algumas coisas que eu falo para ele que adaptar na vida dele. Por exemplo, a respiração. Ó, o bebê chora. A criança chora assim, ó. Ela puxa 2 ares, solta um. Isso é uma técnica de ansiedade. Por muitas vezes eu usei ela em técnicas de dando no cinema, tremendo. Estou mudando meu estado do simpático para simpático com técnicas que está acessível a qualquer pessoa. O suspiro fisiológico ele é baseado em ciência, neurociência. E foi desenvolvido há pouco tempo que descobri isso. Então a informação com conhecimento é isso, é trazer para competências para as pessoas lidar com Parkinson. O que mais me move hoje é falar como que eu coloco no nosso personagem a possibilidade de vida baseada em técnicas psicológicas que eu sei que funciona. Então nós vamos voltar aqui um pouquinho. Você quer falar? Só um comentário. Eu achei muito importante o Rômulo ter falado da questão da comparação. Muito. Que realmente comparação leva à infelicidade. Nós não é bom nós nos compararmos com os outros. Sim, é bom nós nos inspirarmos. Exato. Existe um ditado, um provérbio, né? Lá em Taiwan, terra dos meus pais, Ilha Formosa, né? Em que meus pais sempre nos ensinaram Dan pi dan ki shi dan. Olha, que isso, Dan pi Edson? dan ki shi dan. É. É em taiwanês, né? Simplesmente, desde criança eu já ouvia esse provérbio, né? Esse provérbio significa Dan pi dan Dan é gente, se comparando com gente. Ki shi dan, alguém vai morrer de desgosto. Ó. Né? O significado quando uma pessoa se compara a outra, alguém vai morrer de desgosto. Em outras Inveja. palavras, Exato. a comparação leva à infelicidade. Sim. E é justamente do ponto de vista psicológico, você estava explicando isso. Uma pessoa com doença de Parkinson, que tem rigidez, tremor,
lentidão dos movimentos, se nós começarmos, se nós não nos aceitarmos do jeito que nós somos agora, nessa nova condição, e simplesmente todos os dias nós passarmos a nos comparar com os outros, isso vai levar à infelicidade. Então a primeira coisa mais importante é a aceitação. Isso. Em termos psíquicos, a aceitação. E a aceitação depende do conhecimento. Muito. Por isso que é importante, por isso que nós estamos aqui, para tentar divulgar conhecimento. E porque a comparação leva à infelicidade. Por exemplo, se eu me comparar com o Neymar, porque ele joga bem futebol e eu queria jogar tão bem quanto o Neymar, porque o Neymar é bilionário, riquíssimo, e eu não sou, isso vai me levar à infelicidade, à minha infelicidade. Por outro lado, se o Neymar, se ele se comparar a mim, e ele tiver o sonho de ser neurocirurgião e ele não é, quem vai se deprimir é o Neymar. Então, olha só como as coisas são relativas. São muito relativas. Depende do referencial e do pensamento. Por isso que nós estamos diante de uma nova condição de vida. Primeiro, aceitar que nós temos essa condição e a partir daí nós podemos nos inspirar pelas outras pessoas e não comparar. E é muito importante isso que, só para finalizar essa coisa da comparação, que pessoas que estão mal, às vezes ela joga tanto problema no mundo que afeta outras. Pois é, o pessimismo é uma coisa que contagia. Contagia, é muito. Você já falou isso em algum podcast aí, a ansiedade contagia, o desespero contagia, o pessimismo contagia. E cabe você criar uma ferramenta de contagiar pessoas pro lado positivo ou negativo. Se pergunta hoje, o que você faz hoje em dia? A quem você influencia? Porque, cara, fantástico, o Dr. Edson, olha o quanto que ele fala com qualidade e fala com empolgação. Olha quanto que ele contagia a gente com a fala dele. Tenho certeza que muitos médicos que estão no início de carreira estão sendo contagiados por vocês. Isso acho que é a missão de muitas pessoas. Ou seja, o contágio positivo é importante. Contágio. E tem muita questão do contágio. Agora você vai me falar uma coisa. Vamos lá. Por exemplo, a gente sabe o nível de evidência das medicações. Sim. Falamos do tratamento cirúrgico com Kleber. Falamos com a Tamini do nível de evidência da fisioterapia. Hoje é fundamental. Falamos do nível de evidência da fono. Sem dúvida. Cara, é espetacular, Roberta, né? E a gente aprende com vocês. Fala qual é o nível de evidência da psicoterapia na doença de Parkinson. Tem hoje, nível, qual é a importância? Tá. O que mais se comprova hoje são atividades gerais de yoga, meditação, como algo que você vai melhorar seu estado psicológico pelo nível do parasimpático. Só que não tem hoje um programa específico de basear evidência que vai levar para o Parkinson. A gente tem algumas indicações científicas da TCC como um padrão ouro para lidar com ansiedade, lidar com depressão, lidar com estresse pós-traumático. E isso gera muitos conhecimentos para o Parkinson, porque o Parkinson tem uma questão do pós-traumático, da ansiedade. Então não tem hoje um guia, um guideline, se eu falar, a psicologia no Parkinson tem que ser assim, assada. Mas você tem muito guia da TCC, da aceitação do compromisso, que está mudando vidas lá no exterior. Pessoas já têm pesquisas experimentais com pessoas guiadas com programas de TCC com Parkinson. Mas até que saia resultados que faça, é confiável isso aqui para tal nível de Parkinson. Até porque você tem que ter o psicodiagnóstico muito bem feito. Né? Você tem nível de ansiedade 1000, e a pessoa acha que eu sou ansiosa. Não, eu sou ansiosa em qual escala? Na Beck. Em qual evidência clínica você tem? Então, assim, a gente tem 3 grandes dificuldades científicas. Primeiro, você avaliar. E pegar um grupo mais único ali. A segunda grande dificuldade científica é estudos longitudinais, que pega pessoas da mesma idade. Grupos, é difícil, né? Grupos de controle. É difícil. E colocar durante 10, 15 anos. E outra grande dificuldade, a morte amostral. A gente vai ter gente que vai sair da amostra ao tempo. Só que isso não proíbe ter ciência. Sim. Senão a ciência não evoluía. Agora... E a gente vê muitos cientistas pesquisa hoje na Itália, na Europa, com pesquisa com Parkinson. Então, psicologicamente, a gente tem muitas
perspectivas boas para lidar com guidelines de Parkinson. E uma coisa importante, há evidência científica, sim, para terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, né? Sim. Terapia cognitivo-comportamental para insônia, por exemplo, Muito, que acontece na doença Também de é um Parkinson, para Isso. dor, que acontece na doença de Parkinson, que faz parte dos sintomas não Não. motores da doença de Parkinson, Depressão. para ansiedade, para depressão, ou seja, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem várias evidências científicas, de trabalhos científicos muito bem assim elaborados, né, muito bem conduzidos, mostrando a importância do TCC no tratamento desses sintomas na população geral. Sim. Nós acreditamos que se nós aplicarmos para a população com doença de Parkinson, nós acreditamos que haja evidência. Vai Sem haver evidência. Temos que aguardar os resultados, mas como na população geral Já tem. ajuda bastante, nós sabemos que ajuda, né, então nós podemos considerar também o paciente com doença de Parkinson, havendo esses sintomas não motores, como elegíveis também para esse tipo de tratamento. Muito. Perfeito. Então, E outra coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, o mindset geralmente estou deprimido, vou tomar um remédio e eu vou Sim. melhorar. E o mindset tem que se mudar, né? Eu tenho aquele da Kaldec do mindset. Como é que é para mudar esse mindset no tratamento psicológico? Eu só mudo o mindset conforme experiências. Que eu falei. Você tem o termo da dessensibilização sistemática. A pessoa está ali, deprimido ou muito ansioso. Qual o primeiro passo? A avaliação. Aonde você sente ansiedade? Quando? Como? E quem está do seu lado? Com essa avaliação, você vai pegar o mindset da pessoa, onde ela construiu essa ansiedade com tremor, por exemplo. E que tal você aprender técnicas aqui no consultório para você imaginar situações dessas? Cria-se uma escala do pior para o melhor. Aonde eu fico mais tranquilo e aonde eu fico pior de tudo? Olha, Romeu, eu fico bem tranquilo lá em casa, na sala, vendo filme. O que está acontecendo ali? Você está respirando mais devagar. Você tem um pensamento mais claro, de clareza. Vamos pegar situações que tem menos estresse e ansiedade, você está maior. E se você for no mercado da esquina passar um cartão de crédito tremendo? O que você sente? Eu colocar um nível 3 de ansiedade, eu vou tremer, mas eu consigo ir lá. Mas faz muito tempo que eu não vou. Você vai proporcionar atividades, tarefas terapêuticas, para ir lá no mercadinho e passar o cartão de novo. Tarefa simples. Tarefa simples terapêutica. Depois do mercado, eu vou para uma escola de natação. O pessoal vai me ver tremendo. Tô tremendo aqui, Ansiedade nível 5. Então vamos lá, vamos enfrentar essa semana. É gradualmente dessensibilizar sistemática, você ir gradualmente avaliando a sua ansiedade e enfrentando para você mudar a sua mentalidade. Ao ponto que tá lá a pessoa, depois de 2 meses, 3 meses, você tá indo pra uma festa tremendo, cara. É lindo de ver isso, porque a pessoa tá indo com coragem. Pode ser que não deu certo, mas o não dar certo, sabe o que é? É quando não vai. É o pior dos cenários. Né? É quando o gol feio, o gol feio não existe. O gol feio, o gol é gol. É verdade. Pode ser gol de canela, cara. Tirando Mas fez a meu vitória do time Brasil. da segunda divisão, pode ser. Eu falo que você fugir da esquiva, fugir dessa fuga, dessa luta de não ir, é muito mais válido do que qualquer outra coisa. A gente não pode esquecer daquele conceito da experiência de pico. Quando você vai na montanha, o Rodrigo foi na montanha, você chegou lá em cima, aquela imagem nunca você vai conseguir desver. Nunca vai desver. Peraí, eu vim numa festa aqui, pessoas me olham, mas eu tô bem, cara. Foi uma experiência muito desagradável, mas você foi. O Rodrigo, se ficasse em casa, ia ser pior, porque você ia ser cobrado. Para subir o Kilimanjaro, ele teve uma crise de travamento. Ele travou. Mas mesmo travado lá, no avião, olhando o que aquela... ele podia fazer? Vou voltar. Sim, não vai dar certo. Mas foi. E foi uma experiência maravilhosa, né? E tem um trabalho antes, por exemplo, se acontecer a situação desagradável, o que pior pode acontecer daquilo? É uma técnica. E descreve o que pior pode acontecer. Hoje, o que pior poderia acontecer aqui? A gente ter que gravar o podcast de outro dia. Ou vocês não gostar de mim. Olha as crenças que a pessoa vai nutrindo. Se eu não nutrir uma crença de alto amor, independe dos dois aqui não gostam de mim, eu sou bom, cara. Né? Que se dane, né? Que se dane vocês dois. Isso é tão autoestima
já trabalhada. Isso só vai ter com o tempo na dessensibilização sistemática, se aumentar seu grau de estresse e ansiedade, você se fica enfrentando. Então o mindset, ele muda, a mentalidade muda quando você coloca ações graduais de ansiedade, né? É como se fosse um remédio, você testar o remédio ali, falou, opa, parou aqui, vamos colocar um pramipexol, vamos aliar aqui a hora que você mais sente tremor. É engraçado que tudo o conhecimento de saúde, eles vão se ter os mesmos princípios, médicos, psicológicos, terapêuticos, nutricional, vão respeitando a personalidade do paciente. Isso é Sem importante. dúvida. Isso é muito importante. Quer dizer, a psicoterapia é quase um tratamento personalizado. E em que pese o trabalho de grupo que eu faço na comunidade hoje, há um psicodiagnóstico e há uma forma de você psicoeducação do Parkinson, que é geral, gente. Que é geral. A psicoeducação. É entender como que o meu eixo da ansiedade me afeta nos tremores. Isso é geral. Não tem coisa geral, por mais que seja personal. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, você falou de 3 médicas. Uma te olhou com piedade, Verdade. A outra nem a olhou. outra com indiferença e a outra te deu uma tarefa. Qual dos 3 é pior? O pior pra mim é o olhar de piedade. E como você ensina seu paciente a enfrentar essas situações de piedade? Eu faço o seguinte. Porque rapaz, piedade, quando alguém te olha com piedade, Sim. na realidade, até a psicanálise fala que piedade é um sentimento até cruel, né, cara? É aqui, ó. Porque você tá olhando de cima pra baixo. você imagina eu apontar o olho pra coitado, você. né? É como minha seta olhando pra você, tremendo. Eu faço assim, ó. Entorta esse dedo. É pra você. Quando você também, eu te aponto um defeito, eles veem que é o meu. Entorta. Se olha no espelho. Tinha que ter mais Quando eu olho pra alguém no que tem mundo, piedade e me sinto como piedade, é porque eu estou me vendo como piedoso. Eu te contei um caso aqui que eu nem me senti na época. Eu olhei, pô, qual fez mais sentido? O que mais trouxe a piedade? Foi a médica que olhou com um olhar de competência, vai estudar. A área de Um piedade, desafio, né? nem lembro dela. Nem lembro nem que ela falou. Porque eu estava indo no trabalho de entender que aquilo lá era dela, não era meu. Que a famosa coisa assim, não é como você enxerga, não é como o outro te enxerga, como você se enxerga. Né? A vulnerabilidade é muito disso. Eu sou vulnerável aqui, mas eu tento trabalhar pra me lidar com os outros. Porque senão eu vou jogar a minha vulnerabilidade em todo lugar que eu vou, eu sou vulnerável. Aí tem um parto também, aí eu vejo o outro lá me olhando. Será que ele tá olhando você porque ele te achou os cabelos bonitos? Não sei. Qual a evidência que eu tenho que ele tá olhando meu tremor e não tá olhando o meu olho bonito, o olho castanho claro, lindo? Ele tá te olhando no aspecto negativo, né? Então, como que eu trabalho isso com o paciente? Eu faço assim, ó, vamos lá, vamos colocar no papel aqui o que você sente ao olhar. E que tal você vai num lugar hoje e começar a perceber as evidências do lugar? Quantas pessoas ali estão te olhando ao redor? Quantas vezes na semana você se sentiu assim? E vou buscando, farejando os sentimentos de situações onde percebe um outro lugar dele. Lugar de possibilidades. Aí eu percebo o seguinte, que quanto mais ele olha isso, mais ele vai confirmando que aquilo é uma bobagem na cabeça dele. É o medo que criou há muito tempo atrás. Porque o medo, ele é ótimo em te dar sugestões e opiniões. Ele é péssimo em te dar resoluções. O medo é ótimo em falar pra você, faz isso, faz aquilo, opiniões. Mas ele é péssimo assim, ó. Ô, Toledo, você é um cara muito fantástico. Vai lá e resolve. O medo te proíbe de fazer as coisas. E o parte dentro do medo. Se eu tô aqui tremendo aqui, ó. Estou com medo? Ele entra na minha veia. E isso pode dar um aspecto pra ele, por exemplo, de é um cara inseguro. Muito. É um cara, não é um cara, o tremor socialmente, Nossa, você vê. né? Então alguém Sentimento. olha pra alguém tremendo socialmente, isso é péssimo pra ele, porque isso vai passar um ar de insegurança Isso. e o paciente acaba refletindo isso. Perfeito. E você tem que tirar isso da cabeça dele. Como é que você tira? É com isso. É com ele ver, basear em evidências. Ele começar a olhar para a vida dele antes do parto, o que ele fazia, desenvolver mais as competências emocionais de lidar com isso, resgatar a principal qualidade dele que ele tinha antes do parto e começar a trabalhar mesmo tremendo. É um trabalho de reajuste de autoestima, de autoconfiança. Isso só você consegue com análise e enfrentamento. Por isso tem o voo treinador. Vai tremendo. Você tá com medo? Vai tremendo. Vai sentir o que você está sentindo.
né? Vai sentir. Eu falo que o tremor é igual meia rasgada. Todo mundo tem algum problema, não tem? Ansiedade, alguma gastrite, algum colesterol, só ninguém vê. Não sei o que ele tem, nem o que ele tem, nem o que ela tem. A meia tá lá, mas ninguém Mas sabe. se alguém tira minha meia furada e começa a olhar, eu escondo. Opa, não quero ter meia furada não. Isso é o tremor. E o Parkinson vem, você tá com a meia furada ali, ó. O dia inteiro. Exposta. E agora? Ou eu coloco outra meia, não tem jeito, porque senão o Parkinson não vai parar. Eu tenho que dar com a meia furada. Tampo com prolopa. Com medicação e com competências mais motivacionais e habilidades pessoais. É entender onde você tem habilidade e onde eu posso desenvolver em você. Porque às vezes tu não consegue. Você fala, o que você é bom em que, cara? Uma vez eu fui na padaria com a Bruna, e percebi um cara me olhando. Eu olhei no fundo do olho dele, mas não olhando pra ele. Falei assim, se esse cara soubesse quem que eu sou, ele ia pedir perdão. É. Olha o meu diálogo interno, né? Se soubesse que eu sou um neurosenhor da USP, cara, ele fala assim, quem que esse cara tá achando que ele é? Né? Aí esses pensamentos automáticos que vêm na nossa mente, eu faço sempre esse uso na prática social. Porque a pessoa tem que ter essa competência de se ver mais, se automonitorar mais, entender a vida dela, e não só de Parkinson. Porque o Parkinson, quando diz, é um detalhe na vida. Cara, eu tô muito mais hoje forte mentalmente com o Parkinson, que ele me trouxe isso aqui. Resgate, pessoal. Ensinar e evoluir sempre. Eu volto. Quais são os valores? Evolução, felicidade e a questão da ética pelo crescimento. É isso, Esse é um dos pilares do vou tremendo, mas vou. Tem 8 pilares. Fala aí os pilares. Tem 8 pilares que eu até coloquei aqui, ó. 8 princípios. Quais são os 8 princípios do vou tremendo, mas vou? Vamos lá. Primeiro, a dor é inevitável. Permanecer nela é opcional. Segundo, não existe mente forte que habita um corpo fraco. Como que eu estou bem com Parkinson sem fazer atividade física? Sem medicamento? Não tem mente forte. Eu não posso pensar bem quando eu estou tremendo. Então vamos tomar a medicação certa. Eu falo quem entra no método. Para estar bem, que você tem que tomar, você tem no seu médico 6 meses no mínimo. A pessoa entra lá com 3 meses, 3 anos sem ir no médico, como que ela quer viver bem? Como que ela vai pensar melhor? Princípio 3, ficar bem é uma busca diária e constante. Acordo. É muito fácil eu não escovar dente, né? É fácil não mexer a barba, é fácil não mexer cabelo. Eu tenho que buscar diariamente algo que me faz bem. A busca diária é o bem-estar. O quarto, reclamar é reclamar 2 vezes. Quando eu reclamo, eu paro de agir. Eu fico só querendo que alguém me atenda meu pedido. O que eu reclamar? Eu reclamar assim, ó. Eu reclamo com as pessoas, eu grito um problema que é meu e eu tenho esperança que o outro resolva. Ai, tá, gente, o ar-condicionado tá frio, o ar tá frio. E ele fala assim, ô, doutor Edson, nós podemos baixar o ar-condicionado 1 grau, porque eu estou com frio? E eu fui resolução. Quando eu falo, ai, o ar-condicionado tá frio, eu tô reclamando, eu tô querendo que você resolva. Algo que é meu. Você tá com a temperatura normal do seu corpo. Essa consciência, são princípios que você leva diariamente para sua vida. Olha o quinto. O desconforto é um caminho para a evolução. Todo desconforto que tem é algo que você precisa evoluir. Seja doença, seja o seu filho te xingando. Não para involução, né? Para evolução. Né? O princípio seja, todo sofrimento esconde algo de oportunidade. Eu tô aqui no podcast por quê? Porque eu tenho Parkinson. Poderia ser por outra coisa. Poderia ser outro sofrimento. Poderia ser sofrimento de não ter tido uma boa reação do meu filho com TDAH e eu ter lá correr atrás dele. Isso foi um sofrimento que me deu a oportunidade. Eu estou hoje palestrando sobre TDAH. Tudo que você tem na vida é algo de oportunidade de você crescer. 7. Vaidade não é arrogância. Vaidade é você lidar com a autoestima e com a sua saúde mental. Você carrega um slogan social. Fulano é isso. E você começa a perceber isso de maneira consciente. Quanto mais vaidoso, mais o que estou ajeitando, mais eu estou tendo mais saúde mental. Ninguém com sã consciência vai se vestir mal numa ocasião boa. Você tem que entender isso, que com parte você vai vestir melhor, buscar mais condições de se expor melhor. Porque eu posso estar mal, mas se eu tiver com uma botinha boa aqui, ou eu tô bonito, ó. Relaxei, eu tô bonitão aqui. Isso é uma vaidade, não é arrogância. Eu comigo mesmo. E o 8 é a nossa responsabilidade, é o que nos guia. Tudo que acontece com o Parkinson, eu tenho alguma responsabilidade naquilo. Se eu fui pro mercado hoje, tremi e não fiz nada,
eu tenho alguma responsabilidade. Concorda? Pô, eu fui lá, me voltei, só reclamei. Você está ferindo o terceiro princípio. Olha, esse princípio é como se fosse uma cartinha. Sai com ele um dia e sente que você com ele. Como se fosse ações que você tem guiado no seu dia a dia. São princípios que eu queria entender. Baseado em quê? Psicologia comportamental, psicologia cognitiva, psicologia da aceitação e compromisso, psicologia da filosofia histórica. Os filósofos históricos são assim: é um dia de cada vez. É um dia para você exercer minhas virtudes humanas. Você vê como é que o humano, ele não sai só do medicamento? O medicamento é um fator importantíssimo, mas olha o tanto de fator envolvido. Para ir na fisioterapia, eu tenho que estar bem com a minha estima, porque lá eu vou ser olhado. Para a natação, eu vou colocar minha roupa de nadar travando. Não queria estar assim, tem que ter. Eu vou hoje pro fonoaudiológico, eu vou falar mal. Eu vou sentir mal porque você está falando mal. E a sua competência, pessoal? Precisa desenvolver isso. E os outros princípios eu aplico na prática todo dia. Isso que tem como. Isso tá fazendo que eu tô na minha mente. Estou aqui, tremendo nazinho. Isso eu vou entender. Olha só. E uma coisa que eu ia. Um aspecto importante aqui no seu método é o seguinte. O paciente, nós falamos do paciente até agora. Sim. E a família e a sociedade? Qual é a importância? Por exemplo, nós vimos um exemplo prático aqui. Um exemplo prático é a tua esposa, que teve um exemplo de Parkinson na família, viu que você tinha Parkinson, conheceu a doença, sabia. Porque, infelizmente, eu acho que hoje não é tão frequente, né? Mas há um tempo atrás a pessoa te devolveria para a família. Eu não vou casar com um cara em Parkinson. Vou arrumar um problema para minha vida. Quando não é assim. Exato. Como é que você trabalha a família e a sociedade? Eu acho que a informação está chegando na sociedade para tirar o ar de piedade para o ar de aceitação. Mas como é que você faz isso? Eu faço o seguinte: o trabalho com a família é mais do paciente. Porque se a família indica a pessoa para me procurar, ou ele vem e quer melhorar com a família. Como que eu trabalho habilidades comunicacionais com ele para lidar bem no jantar de família? Por exemplo, vai para um Natal. Cara, você tem que saber como se fala que tem Parkinson. Para o outro sensibilizar onde é possível. Porque se eu posso estar falar, isso aqui é Parkinson, tá me matando, gente. Você está colocando para a família olhar de piedade. Agora, quando você advoga pela doença, você fala assim, olha, ô tia, tá ruim, mas eu estou aqui. Isso me faz mal aqui, mas eu sou um cara muito melhor do que esse aqui. Você cria habilidades conversacionais e sociais com o paciente, você eleva ele para aí sim atingir a família. Porque o outro atinge conforme a sua atitude. Você pode ter um neurocirurgião em casa hoje sem afetar ninguém, mas você está aqui no podcast para divulgar a neurociência, a neurocirurgia. É diferente. Então, desenvolver com a família, não só com o familiar, mas com a pessoa, com o paciente, para ele ir lá na família e conversar com o Parkinson. Aprender a falar que tem Parkinson. Aprender a se aceitar mais e se jogar mais. Como é que eu vou abordar a minha doença com as pessoas? Ô tio, sabe aquele exame seu de colesterol? Você tem colesterol, tem Parkinson. Ô mãe, nessa não. Aquela reportagem civil, ela é em verdade. No Parkinson não tem aquele. Não existe aquele tratamento lá surreal. O tratamento verdadeiro é do VTV, é do Dr. Edson. É você advogar pelo. Nada sai na minha cabeça que você tem que advogar pelo ambiente. O ambiente por si só não muda sozinho. Vem quando tem pessoas envolvidas nela, que faz criar lei, faz criar regimentos, faz criar falas diferentes, narrativas diferentes. Toda lei é criada hoje por parte de narrativas de quem sofreu por ela. Abuso sexual, abuso de crianças. São pessoas que foram abusadas, que foi lá, lutou, advogou, criou uma lei e hoje alguém está recebendo bom benefício por essa lei, não é isso? A lei vem como forma de sensibilização. E de sensibilizar por si só. Gritar no mundo. Você tem que advogar, não é certo. Aprender a falar. Não adianta hoje eu publicar um vídeo de você chorando à noite. Pô, que isso, cara? Divulgando pessoas que choram à noite é bom. Eu divulgar um vídeo quando eu tô bem mesmo. Pra falar, o Parkinson me dá esse momento bom. Olha a mudança de mindset. Se ele dá esse momento bom, por que eu não tô divulgando ele? Eu só divulgo quando eu tô sofrendo. É algo que você precisa trabalhar em terapia. A sua vulnerabilidade precisa estar em terapia, não na rede social. Coloque isso na cabeça. A sua vulnerabilidade
precisa de terapia, não uma exposição em rede social. Porque você vai afetar mais outras pessoas do que deveria afetar. Não é você que está escondendo a doença, você está olhando a doença para o lado mais saudável. Porque a linha saúde e doença é uma linha contínua. As pessoas que estão mais produzindo doença que saúde. Concordo. Se eu ver uma pessoa só reclamando, ela já é uma legião de pessoas que estão reclamando junto. Ah, vai atrair. Vai. Isso o efeito manada. Isso é um imã, né? O É o efeito pessimismo é manada. um negócio que... Você entende? Foi a tal ponto que hoje eu fiz em São Paulo, em 2021, fiz uma palestra no Teatro Liberdade para quase 1.000 pessoas falando de Parkinson. A palestra chamou Vou, Também Mais Vou. Eu contando minha história de vida para pessoas do digital, que mexe isso aqui, ó, marketing digital. Como você pode lidar com a sua dificuldade e isso virar a sua principal arma? Porque eu não abri uma câmera ali, é uma coisa minha, ela é minha. Muda isso, cara. Olha a câmera como seu parceiro, como uma coisa que vai te produzir multiplicidade de pessoas te olhando. Existem coisas em você muito mais positivas do que o seu tremor. Muito mais. Sem dúvida. Do que sua Do dificuldade que o seu medozinho de falar. Do que o seu... Né? Às vezes eu falei muitas coisas que muitas coisas não entendeu. Mas o que você entendeu? Que você extraiu alguma coisa da sua vida. Isso é importante. Agora tem uma questão que é o seguinte. Você... Passa seu copo aqui que eu... Vamos colocar aqui, já está em off. Já botou a água. Daqui. Eu vou te perguntar o seguinte, Rômulo. Você falou do enfrentamento, do tremor. Quer dizer, você tem que olhar... Mas mesmo assim, você não deixou de tratar o seu tremor. Nunca. Você olhou o tremor de um outro aspecto, sim, mas você foi da medicação até o DBS. Como é que foi isso aí? Cara, você foi legal, porque a DBS me salvou muito. Quer dizer, você tem um mindset para buscar. Ah, não, eu tô tremendo aqui, mas peraí, tem coisas positivas e tal. Né? Isso não quer dizer que você vai largar os outros tratamentos que vão te ajudar. Não, eu falo assim, ó. O trabalho psicológico, ele não funciona se você tiver trabalho medicamentoso e tratamento médico. Exatamente. É igual às ansiedades. Se não tiver um remédio para ansiedade, do nível de ansiedade, o cara não tem um remédio, não adianta nada. Por isso que o padrão ouro para ansiedade hoje é TCC e psiquiatria. Aí o tremor. Se eu não tomo conta dele, o que acontece? Eu não consigo nem pensar. E veio a DBS depois de 11 anos de doença. Eu vim há 4 anos namorando a DBS, escutando a DBS, entendendo mais o meu corpo que a DBS, e cheguei num ponto que eu falei, eu vou fazer. Porque chegou num momento que o medicamento estava forte demais, estava dando flutuação on-off, estava tendo mais tremor demais. Eu vou fazer isso com uma coisa estratégica. Eu dava para adiar uns 3 anos? Dava. Só que eu vou viver esse ADBS, que é a cirurgia Deep Brain Stimulation, com mais tempo. Né? Eu quero ficar bem agora, para eu agora, e ser bom enquanto eu posso ser bom. Por daqui 3 anos, meu neurônio nem tá pior ainda do que estava. O eleitor nem pegar direito lá. Fiz 22 de março, fiz DBS, lá em Brasília. Cara, o quanto que me estabilizou o tremor. Hoje, ó. Só que isso aqui foi adquirido com muito conhecimento. Foi entender que o meu tremor é em momento do dia. Eu vou dizer, mesmo que o DBS tá assim, ó. Tudo bem. Essa interpretação sua, como lidar com o tremor, a DBS me ajudou muito, porque ela me trouxe mais habilidade. Mas, ó, tá aqui. Isso não me importa falar com vocês. Ó, você enfrenta isso de uma maneira positiva, mas é claro, não abandonou. E a DBS veio como um plus. Substrato. Nossa, um positivo. Muito mais que plus. Foi o plus advanced. Avançado, né? Com o cara que eu fiz assim. A medicina turbinado, né? A medicina, eu vou dar um beijo nesses médicos. Quer dizer, se você tá no nível psicológico bom, quando você ganha um benefício do tratamento, isso te joga mais pra cima ainda. É isso que eu falo. Com a sua DBS, a sua preparação da DBS deve ser constante. Desde 5 anos de Parkinson. Como você se prepara para sua vida quando a DBS é melhor? Imagina, eu tremia, estava bem, agora eu sei tremer. Olha que eu tô bem, cara. Você vira um monstro. Você vira muito melhor que antes do Parkinson.
Isso acho que é E o bem-estar com uma autoestima boa é fundamental. fundamental. Até na mesa cirúrgica lá, quando você desliga os... Você acorda pra fazer os testes dos aparelhos lá, né? Você tá tremendo, aí você acorda, o médico vai perguntar você. O doutor falou assim, Rômulo, me fala aí, em ordem alfabética, pra testar minha memória, qual foi os gastos do cartão de crédito que sua mulher fez mês passado? Eu falei, Nossa, não, aí não dá. meu moço, Aí também. pessoal, eu estou consciente aqui, a minha mulher não gasta o cartão de crédito, isso é mentira sua. Aí eu assim, me caiu seus filhos, São Palmeiras são, o Palmeiras pegou São Paulo, mentira, o Palmeiras jogou. Tudo bem, eu não vou comentar isso. Então, Isso é bom. aí comenta assim, olha o quanto que você estar bem nesse cirurgia, estar muito mais controlado, foi algo que você desenvolveu, né? Que a cirurgia do BS vem com um plano de diferença, você fala, vai, toma sua vida aqui, que é a vida é você. A ciência foi feita pra gente estar bem, não foi feita pra estar mal. E a gente mete o pau na ciência. Como? Se alguém deu a possibilidade de estar aqui, a ciência psicológica e a ciência médica. Meu pai é médico, meu pai é geral, em geral. Ele me deu essa grande prudência, fala assim, ó, a saúde é baseada em evidência. Busca isso, vai viver bem. E é um prazer conversar com vocês, são médicos. Agora, uma outra coisa que você me falou aqui, sentido da vida e objetivo da vida. Isso é bom. Isso é muito importante para alguém que quer ter um mindset positivo em relação aos problemas, em relação à doença de Parkinson. O que você tem para falar? É muito fácil falar assim, busca seu propósito, seu sentido da vida. Mais uma pessoa que teve diagnóstico com 50 anos. Como assim, cara? Você está me sentindo da vida sendo que eu tenho nem estabilidade com a doença? Nós temos necessidades básicas humanas. Primeira, fisiológica. Defecar, urinar, fazer sexo, reproduzir. Você tem a segunda necessidade básica, que é a estabilidade. Você está estável durante um tempo. Eu tenho que parar, eu tenho que estar bem financeiramente, estar bem psicologicamente, financeiramente estável. Você tem a terceira necessidade, que é a necessidade da sociabilidade, relacionamentos. Estar relacionado com alguém, com pessoas. O ser humano não existe sem vínculo social. Não existe. O quarto seria a estima. Estar bem sendo competente. Eu participo de um grupo de hands-on, que eu sou bom aqui. Opa, eu sinto competência. Acima disso, você estaria autorrealização. Você estar carregando um legado para a vida. Carregando algo que faz sentido para sua existência, enquanto o senhor médico, senhor psicólogo, senhor Rômulo, senhor Bruno. Essas 4 necessidades são básicas do ser humano. E vem junto com as necessidades emocionais, que seria reconhecimento, autonomia, reconhecimento, autoestima, competência. Quando eu falo sentido da vida em Parkinson, é você começar a ver que a medicação está ali para te dar estabilidade. Você buscar depois sociabilidade. Se eu fixo você só com remédio, e não busco algo a mais de relacionar, vai ferir um terceiro princípio básico do ser humano, que é social. Então, como buscar isso na pessoa? É entender o seguinte, meu amigo, você está aqui, em Uberlândia, tremendo. Vamos estudar o temor? Vamos. E agora? O que você faz na sua vida que te faça ser você? O que é bom que você faz ser o Felipe da vida? O Felipe é quem? Quando ele começa a te enxergar um Felipe mais psicólogo, ou médico, ou pessoa que ajuda, ele começa a enxergar mais sentido da vida. Não é mais aquela busca com propósito, como se fosse uma coisa de dinâmica motivacional maior que os coaches influenciaram nos 10, 90 e 2000. Não é uma coisa extraordinária. O propósito, de propósito para mim, às vezes é ser pai da minha família, ser um bom pai. É o sentido da vida do meu filho. Fala assim, ó, o Romulo é um exemplo para mim. Cara, cada vez que eu olho aquela câmera, eu lembro meus filhos aqui 30 anos, me olhando, cara. E eu até emociono. Imagina eles me olhando aqui 30 anos, esse meu pai é foda. Pai é forte. É isso que a gente tá aqui. Você não precisa da admiração do mundo, né? É isso que eu busco. Qual que é o seu propósito local para depois sair pro mundial? Tem gente que tá arrumando nem a cama e quer ser o cara que luta pela organização. Vamos olhar na casa, mira. Vamos limpar a sua cama, arrumar a sua cama e arrumar o seu guarda-roupa. Se buscar a organização depois lá no fundo. Acorda. Como que eu sou um bom psicólogo sem nem que eu lido no meu emocional? Meu dia a dia. Acordo hoje, vejo isso aqui e fico com medo. Vou olhar com medo. Então, se devia você buscar na sua praia, que você nasceu, na sua vida, inspirando e não comparando, o que eu sou aqui
enquanto pessoa competente, autônoma e de autoestima e sociabilidade. Na igreja, na escola, nos grupos que eu participo. Isso é que eu busco entender, o sentido de vida baseado no local, e não mais algo que você possa sonhar. Certo. Imagina, você tremendo, primeira coisa, para de tremer pra você ficar bem aqui, ó. Não é mais, não vou buscar isso lá fora. Eu não quero ser uma Mahatma Gandhi. Eu sei que tem limitação. Mas eu posso ser um bom pai aqui. Um bom marido. Olha, olha a inspiração que vai me dar. Opa! Porque eu sei da história que a gente pensou. Eu sei de cada parte que a gente passou junto e cada parte que a gente vai passar junto. Sim. Se eu posso ser um bom pai, um bom marido, outras pessoas vão me ver. Né? Só que tem um grande problema. Quando você busca localmente, você causa em outras pessoas, o ambiental, pessoas que estão invejosas de você. As pessoas, o que é que faz mais que eu não consigo fazer aquilo ali? Aí você tem que se posicionar. Olha, cada pessoa de um jeito, cada pessoa vai ter um tipo de dificuldade. Enfrenta essa dificuldade e sinta-se bem com isso. Só que isso é uma reviravolta. Isso é um desenvolvimento um desenvolvimento emocional muito forte. Se desenvolver emocionalmente. Entender? O que eu sinto no corpo pode ser mudado. Via pensamento e via ação. Volta o ciclo do PSA. É maturidade emocional. Não é porque eu tô triste hoje eu vou parar. Eu posso estar desmotivado, cansado, mas eu vou fazer. É isso. Tem dias que você consegue melhor, tem dias que você vai pior. Isso Não tem jeito. Tá claro. Não tem Muito jeito. claro isso daí. Agora, outra coisa são as habilidades sociais. Como é que você levanta as habilidades sociais? Eu vou te dar um exemplo, tá? Tem muita gente que chega lá para fazer exame com a gente. O Edson já conhece. A maioria que chega para fazer lá substância negra, o cara chega tenso. Ultrodate. Tenso. Não, a gente faz o ultrassom. Ah, sim. Tá? Para substância negra. O cara chega tenso. Ele chega nervoso. Você faz o exame. A primeira pergunta que ele faz depois do exame é: e aí? O que deu? Tá aumentado ou não tá? E se de repente você passa o resultado, aquilo ali vem como uma bomba para ele. Olha. E ele mergulha. Eu normalmente não passo, eu converso com o paciente e tal. Vamos analisar, o seu médico tem que analisar o resultado para passar. Aquilo cai como uma bomba para ele. E ele, todas as habilidades, isso é como um desastre. É como a queda de um avião na vida dele. Perfeito. Como é que você faz para levantar o indivíduo? E muitas vezes ele acha que ele não precisa de terapia. Nós somos da geração que hoje você pega a molecada, a maioria faz terapia normal. Mas a gente é de uma geração que como é que você faz para resgatar um paciente desse? Olha, não é fácil, porque só de você ensinar para ele que o luto por informação negativa, ele tem fases da aceitação, da negação, da revolta, da barganha e depois você aceitar. Isso é uma boa atividade. Toda emoção humana, a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, ela tem 3 grandes fatores, que é a duração, que ela dura no tempo, né? Assistiu mal hoje, até quando você vai voltar a assistir bem? A duração dela. A intensidade que ela tem é de 0 a 10, é muito forte. Nossa, cara, esse diagnóstico foi muito pesado pra mim. Então imagina você com o médico lá, te dá uma ferramenta. 3 grandes coisas. A duração, a intensidade, que é muito forte ou fraca. E a positiva e negativa. Lá sempre vai ser negativa, porque os caras são negativos. A grande maioria tem reação negativa. Entenda, a intensidade da duração dela. É muito alta a ponto da pessoa perder ali 2 dias, é a duração forte, ou a pessoa vai perder 1 ano, 2 anos. Quando você pega um paciente que está ali, depois do exame desse, está 1 ano depois, está muito mal, é psicólogo. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele precisa de ajuda, ele precisa ter humildade de pedir ajudas. Às vezes ele não está pedindo ajuda porque não tem humildade ainda colocada na pauta. Mas a família vai ter que reconhecer isso. Igual você falou uma vez que a família não reconhece a pessoa tem demência, ele nega ali, né? Nega que tá esquecendo, ele fica negando. Mas você tem a fase de negação. Tem. Sim. Até a Kübler-Ross, que criou essa teoria do luto, ela falou assim, achou num podcast na Alemanha, falou assim: doutora, você está beirando seus 80 anos, você não tem medo de morrer? Porque você criou a terapia as 5 escalas do luto. Ela falou assim:
Eu não aceito a morte até hoje. Eu criei a teoria da aceitação e não aceito. E estou com medo da minha morte. Ela tá chegando e todo dia eu estou lidando com ela de maneira ativa. E entendendo que eu preciso de apoio. Olha, a menina que fez a teoria está pedindo ajuda para interpretar a teoria dela. Então vai ter que ver que eu faço que isso aqui eu também peço ajuda todo dia. Eu vou pro psicólogo, vou pro meu psicoterapeuta lidar com isso. Porque pra eu estar falando aqui não é fácil não, gente. Você é seu psicoterapeuta? Não consigo, né? Eu não aguento nem eu mesmo. Tem dia que eu grito e falo assim, Romulo, larga de ser enjoado, cara. Vai pro seu psicoterapeuta. Então Eu pergunto, entender a terapia tá em dia? duração e intensidade. Cara, eu vi que ele sofreu muito, procura uma ajuda psicológica. Mesmo seja com um parente do lado ali. E assim se pergunta, tem alguém que está do seu lado? Tem alguém que está te acompanhando? Porque às vezes você fala que esse alguém é diferente. Então coloca na cabeça assim, ó. A intensidade da oração é muito forte a ponto de você perder totalmente a qualidade de vida. Porque até então, se você está no exame lá, deu coisa negativa, aquilo é um baque. Esse baque dura ao longo do tempo. Você, como médico, você deveria avaliar isso, perguntar assim, se está muito, está perdendo, ele parou de sair de casa, vamos procurar ajuda dele. E quando o médico indica, o paciente vai. Muito Realmente. mais aceitando do que não aceitando. A Bruna, como nutricionista, vai ver. Quando o médico vai para o nutricionista, é diferente do que o médico, o cara sozinho para o nutricionista. A índice de evasão seria muito mais baixa, tenho certeza disso. Ou seja, o médico é o hub de... O hub Sem dúvida. é o hub. O médico é o hub de... Porque o tratamento é multiprofissional, mas o médico é o hub. Isso, e a psicologia está ali como uma grande ferramenta para lidar com o hub também de você canalizar emoção, né? Tá, entender que esse luta aqui existe o Romulo que faz isso, existe o Rodrigo Mendes que fala bem do Parson. Calma, não é tão assim. Você pode ter uma vida mais prolífera e mais positiva, muito, muito mais depois do Parson. Ó, vocês perceberam que no podcast aqui, eu entrei em off, side off? Eu entrei no off, side off? Você entrou no off, saiu do off. Você tava tremendo aí. E agora? Não. Não é só remédio. Literalmente não é. É multifatorial. É multifatorial. É só pra... E o aspecto de domínio, o aspecto psicológico de domínio sobre a situação. Eu tomei um café hoje com mais leveza, dormi melhor, estou medicado e estou com flexões em dia que eu fiz hoje cedo, movimento, medicamento, o sono, a organização nutricional e a mental. Se eu fosse falar mental, eu não estaria aqui não. Olha a capacidade interdisciplinar disso. Só para explicar Sim. para os ouvintes que eles podem não estar tão acostumados com o nosso vocabulário. Sim. Quando nós falamos em fase on, é a fase do cérebro em que tem dopamina em quantidade boa e, portanto, a pessoa está, entre aspas, normalizada. Né? E a fase off no inglês significa desligado, né? A fase off é aquela fase em que já está faltando dopamina, em que já se consumiu a dopamina, aí o paciente acaba tendo os sintomas motores da doença de Parkinson, no caso, tremor, rigidez e lentidão dos movimentos. Muito. Tá? E o interessante no aspecto, você estava aí tremendo e você não parou de falar, você enfrentou essa situação e enfrentou de uma forma positiva. Para isso você tem que ter, talvez, assim, o melhor caminho é a psicoterapia. E treinamento. E treinamento. Nada consegue sem treinar. Nada. A gente tem pessoas que formou aí 5 anos estudando psicologia, 10 anos estudando medicina para você ser neurocirurgião, 11 anos. Tudo tem. Então tu tem seu... Quais são as principais técnicas de domínio aí? Você falou as 8 listadas, né? Principais, né? No voo tremendo mais voo. Quais são as principais técnicas de posicionamento social quando você vai entrando em off? Tem muitas. Você tem o famoso on-off. Quando você tem off, a ansiedade aumenta. E o controle da ansiedade é fundamental. Você tem 2 grandes técnicas, 2 guarda-chuvas, o top-down, que é da cabeça para o corpo, e top-down, que é cabeça para o corpo, e bottom-up, corpo-mente. A maioria começa pelo corpo. Quando eu estou ansioso,
eu tenho o meu eixo aí de ansiedade, a luta, a fuga, deixando em alerta. Eu tenho que dar ao meu corpo algum estado de calmaria nele. Eu não posso entrar na onda do alerta, porque o alerta vai me jogar cortisol, vai me jogar adrenalina, eu vou ficar mais agitado ainda. Vai piorar o tremor. Dá um estímulo no seu corpo primeiro. E esquece a mente, para de pensar. Não é possível, é complicado parar de pensar. O jogador de futebol, quando tá no pênalti lá, calma, ele não vai calmar. Ele tá no pênalti, cara. Situação de estresse. Dá pro seu corpo um estímulo. Fala, fulano, toca a bola pro lado. Faz o que você sabe. O tocar a bola pro lado, o jogador sabe que se ele colocar a bola pro lado é mais fácil do que tentar fazer um lançamento. Ele tocou a bola pro lado, tu tocar é o corpo dele, tá? Ele já serve pra baixar o corpo, baixar a ansiedade. Isso aqui, ó, minha mão. Deixa eu ver isso aqui, ó. Contornar minha mão com um lápis imaginário. Eu estou olhando meu imaginário. Aqui eu não estou pensando, eu estou pensando só aqui, ó. É o meu corpo lidando com a ansiedade. Estou dando estímulo para o meu corpo estar calmo. Não preciso escorrer. Eu posso falar mais baixo, eu posso falar mais devagar. Isso aqui é um estímulo de corpo e mente. Eu jogo uma calmaria mental, baseada na minha atividade corporal. A respiração do suspiro fisiológico. Eu estou dando batimento cardíaco mais baixo. Ou seja, menos hormônio correndo rápido na corrente sanguínea, mais calmo. E eu até uso muito. Começou a ficar estressado no dia, sai do ambiente, afasta. Se puder deitar com as pernas para cima durante 1 minuto, para você jorrar sangue para sua corrente sanguínea no coração. Se seu corpo dando mais oxigênio no coração, tem mais calmaria. Quando o coração tem mais sangue, ele bombeia com mais calma. Então são uma grande gama de estratégias corporais para você. O yoga, o tai chi chuan fala disso. Relaxamento. E o outro guarda-chuva da mente para o corpo. Você dá estímulo mental que você favorece a calmaria. Você já percebeu que quando você está ansioso, começa a escrever. Escreva num papel o que você está sentindo. É uma atividade mental e ao mesmo tempo corporal. Mas é até muito mais mental do que corporal. Hoje eu acordei assim, pensei em tal coisa. É o diário mental. É uma das técnicas mais reconhecidas para lidar com depressão. A escrita matinal já levantou gente sem remédio em várias pesquisas. O Journal Bullet, você quer o seu jornal pessoal. Outras técnicas mentais, os princípios que eu falo, os valores, você agir com valores. Eu posso treinar aqui, mas eu vou pensar que eu consigo aqui. Então tem várias técnicas que eu coloco, tanto corporal quanto mental, e que vai ser adequado a cada pessoa. E entenda que às vezes afastar é importante. Eu tenho um princípio que é o páreo. O problema você tem que analisar. O A de afastar do problema. O R de buscar recursos pessoais que você tem, que isso é bom. E o enfrentamento é. Você vai enfrentar baseado no ambiente que você vê. Aonde você está indo? Como é que você enfrenta aquilo lá? Ah, então eu vou no hands-on hoje. É um ambiente que eu gosto, que eu quero ir, porque tem pessoas boas lá. Baseado nos meus valores. É um podcast que eu prezo. Estou aqui. Poderia não ir outro podcast, eu não concordo com os valores deles. Isso tem que estar claro. Você Quer dizer, vai em ambientes que você vai controlar o seu ambiente. Sim. E a gente vê assim, ó, olha só que engraçado. Vou voltar à pergunta de família, tá, gente? Ambiental. Às vezes a pessoa tá lá indo em família todo domingo na casa do pai ou com a mãe. E lá todo mundo bebe cerveja. Cerveja que faz piadinhas sempre repetidas. Né? Um fala de dívida, o outro fala que vai matar o fulano e tal, porque o outro tá devendo. A pessoa não se pergunta, por que eu estou indo lá todo domingo? Eu posso ir uma vez a cada 15 dias. E fala pro pai, ó, eu tô numa fase da minha vida que eu quero me desenvolver, eu preciso de domingo para desenvolver. Eu não ir na casa do senhor, não me leva mal, mas eu estou estudando. Olha a atitude de assertividade. Você enfrentar o ambiente. O que tem a ver com parte? Tudo. Quando você vai em ambientes ruins, você tem mais. Ambientes de punição, você tem mais. Eu só prova disso. Quando eu me sinto acuado,
no lugar que eu não quero estar, eu vou ter mais sintomas do Parkinson. Isso é importante, você ter essa consciência do pare. O problema onde ele acontece, como se afasta ele, como você usa recursos visuais e como você faz enfrentamento. E assim, sem dúvida a gente já tem alguns momentos, vai em alguns lugares que não vamos estar bem lá. Mas tudo bem, eu tenho consciência disso. Quer dizer, se você vai num ambiente menos controlado, um ambiente que talvez não te faça bem, você tem que ir mais preparado. Muito, Isso. nossa, perfeito. Escolha o ambiente seu e vá preparado. Tenha ciência do ambiente que você vai. Resumiu. Isso é importante. Eu gosto dessas pessoas que falam bem simples e mais objetivo, numa frase. Não, tudo bem. Eu sou muito prático. Ele fala, os médicos conhecem assim, ele fala bastante, eu falo menos, mas eu vou ali. Pá, Você vai entendeu? Sim. Mas Certo. é importante você ter o controle do ambiente que você tá. Muito, muito. Eu até preciso divulgar melhor para você ter menos. Como é que é preparar um paciente com Parkinson para dar uma palestra para 1.000 pessoas? Como é que você se preparou para dar uma palestra para 1.000 pessoas? Olha, é muita preparação. Primeiro Muito o conteúdo, treino. né? O conteúdo, sem dúvida. Quando o doutor Edson falou, leva o roteiro. Isso é um conteúdo. Mas não é só o conteúdo. Você está com medo do seguinte. É o muro. Que mentalmente você vai crescer no muro. Vamos pensar que o muro está nessa altura. Se você pensar naquele medo como algo muito ruim, você vai crescer o muro mentalmente. E você vai desenvolver competência para lidar com aquilo. Estudar. E quanto mais você cria o muro lá aumentando, você pode usar o próximo livro, o terceiro, quarto livro, não adianta. O muro está só aumentando e você vai estar aumentando o conhecimento. Então você pular do muro. Que tal você testar o muro? Porque daqui para frente é tudo irracional. Testa com pequenos treinos. Então o que eu fiz? Eu ensaiei minha palestra 47 vezes. 47, cara. Mas foi sério. 47 colocando zoom e gravando todo dia. 47 vezes. Eu contei. A primeira foi horrível. Na 45ª eu tava dançando. Então foi preparação. Segundo, eu coloquei na tela do meu celular a imagem do Teatro Liberdade. Eu nunca tinha ido lá. Eu coloquei na imagem aqui, ó, o Teatro Liberdade, na minha tela. Eu abri o celular e tava com aquele teatro. O que aconteceu? Visualização. Todo dia eu fazia trabalho de fonoaudiologia. Técnicas do Luiz Silva, que a minha fome me ensinou. Que eu tô até devendo pra ela, tenho que fazer mais sessão com ela. Que a Roberta falou aqui, né? E imaginação. Depois lá, como é que vai ser a repercussão? 4 grandes fatores. Quando eu entrei no Teatro de São Paulo, Liberdade, eu estava dentro da minha casa. Concorda? E lá eu fiz uma tática. Eu olhei o Rômulo lá em cima, sentado. Imaginei o Rômulo sentado lá em cima, o Rômulo negativo e do lado de cá o positivo. Eu imaginei o Rômulo positivo pedindo pro pessoal bater palma. E eu falando. E o negativo sentado indo embora do teatro. Foi um aspecto mental de você ver. Estímulo positivo e negativo, você preponderar o positivo em frente ao negativo. Você diminui mentalmente o negativo. O que aconteceu no final? O home positivo batendo pau. E eu pedi pro pessoal bater pau. Eu terminei assim a palestra. Se você tá com medo de que um filho seu vai te maltratar, ou tá com medo de postar um vídeo hoje, vai tremendo, mas vai. E repita alto agora. Vai, vou, tremendo, mas vou. Vou tremendo, mas vou. E eu só repetindo. Vou, tremendo, mas vou. No final. Esse é o meu lema. E agora vocês buscam de vocês. Muito legal. A gente já está aí falando 1h quase 1h40. É muito interessante, principalmente para pessoas. Nós temos um perfil muito racional, né, Edson? Só que às vezes eu acho que eu sou até mais racional. Mas o racional é importante. ele, o racional é o primeiro ponto para você dar bem relação. Mas ele é perigoso, porque às vezes você não procura alternativas, como, por exemplo, a terapia. Você não procura, você Entendo. acha que você não precisa.
E na realidade isso foi muito legal, principalmente em conversar com você aqui e ver como é que você dominou a técnica do off aqui na nossa frente. Sentindo, né? Exato. Você tomou a medicação, você dominou e você foi bem, ou seja, o controle, a psicoterapia, o TCC tem o seu lugar na doença de Parkinson. Em breve nós vamos ter aí mais evidências. Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e desse uma amarrada para o nosso público a respeito da psicoterapia na doença de Parkinson, a importância de você fazer a psicoterapia na doença de Parkinson. Bom, a psicoterapia se resume em você se autoconhecer mais emocionalmente. Você entender que o seu corpo sente uma emoção de medo, mas que lá não te preenche. Você pode fazer uma desfundir esse medo pro outro lado e entender que o medo, o contrário dele é liberdade, o contrário dele é ação, o contrário dele é enfrentamento. Isso é possível baseado em enfrentamentos psicológicos dos menores, maiores para os maiores medos. E eu sempre levo uma frase que eu sempre coloco na minha vida, que veio também da filosofia estoica. Em cada ação do meu dia que eu tenho que fazer, eu busco não procrastinar. Em cada pensamento que eu tenho, eu procuro não me devagar. Em cada conversa que eu tenho com vocês, eu me procuro não ficar confundindo vocês. E em cada medo, eu vou tremendo, mas vou. Vai tremendo, mas vai. E olha, muito importante, o que o Rômulo jogou aqui, ele não é que ele vai tremendo, mas vai, ele não vai tremendo de qualquer jeito, Eu vou com sem treino. nenhum treino. É. Eu vou tremendo, mas eu sei que aquele enfrentamento Faz do parte. meu desafio faz parte e vai ser positivo. Pode ser negativo às vezes, mas o vetor é positivo. Exato. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o tratamento da doença. Da doença de Parkinson, eu lembro quando a gente começou a publicar, a gente encontrou com vários comentários positivos, mas alguns comentários muito negativos, e é justamente essas pessoas a gente tem que resgatar para fazer a terapia Perfeitamente. e olhar com Parkinson para frente. O Rodrigo mesmo, eu joguei lá num comentário de uma das publicações disso, eu falei, cara, você me fez mexer. Aí, ó. Eu fui Pronto. subir montanha, eu comecei a subir esse ano, eu falei, eu preciso de me mexer. Não é A possível que inspiração, você né? tenha uma pessoa Inspiração. que tem uma dificuldade maior do que eu, tá subindo e eu não tô subindo. Eu Tem sempre algo fui aí assim. errado. Tem alguma coisa errada na minha cabeça. Isso. E a história dele conectou, né? Ele ensinou. Eu não vou esquecer o termo dele também. A comparação com pessoas, um morre e o outro vive. Às vezes não é Isso. ninguém morrer. A gente tem uma cooperação. Como é que é o ditado lá do Taiwan? O ditado é Dampi Danki Shidang, ou seja, nós não podemos nos comparar aos outros. A comparação leva à infelicidade. A Nós infelicidade. devemos nos inspirar, nos Isso. E a inspirar. infelicidade. E uma outra coisa muito importante que ele falou, você achar felicidade nas pequenas coisas lá no local onde você está, dentro da sua casa. E é né? importante todos perceberem que, imagine numa seca, aí só faltou um copo com água até a metade só. Tem duas maneiras de enxergar. Existe aquela maneira, nossa, só temos mais metade do copo só, tá acabando, e entrar em desespero. É uma maneira de enxergar. E por um outro ângulo, a pessoa pode enxergar, nossa, mas ainda tem metade do copo, ainda tem muita água. Ou seja, por simples olhar para o copo meio cheio, nós podemos olhar com um aspecto positivo ou com um aspecto negativo. E essa escolha é nossa. Essa escolha é nossa. Nós decidimos para qual lado nós vamos olhar, para o lado positivo ou para o negativo. Por isso que nós médicos, o neurologista é um ser otimista. Nós vemos muita desgraça dentro da neurologia. Imagina, eu da neurocirurgia, Marcelo também, quanta desgraça a gente vê. Mas a gente lida com os familiares com positividade, né? Apesar de o mundo ser cruel conosco,
Nós somos seres otimistas. Olha, Perspectiva muito boa. obrigado, Rômulo, Bruna. Excelente. A Bruna aí, ela tá pensando, é nutricionista na área de Parkinson, no futuro podcast aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas informações. Foram informações preciosas, com certeza, muito. Eu espero que muita gente mude o mindset. Isso é muito difícil. Principalmente numa sociedade que busca a solução com remédio, né? Vou Sim. tomar o remédio e vou ficar bom, mas muitas vezes está aqui, ó. Na nossa parte, Tá na nossa chave aqui, Exato. né? E você é mais um exemplo de uma pessoa que... Eu não sei se você mudou o mindset, mas você aproveitou o seu conhecimento para tratar você mesmo. Isso é muito bonito, muito importante. Parabéns. Nós vamos divulgar aí o seu podcast aqui. Qual que é o teu podcast mesmo? É o Gladiador da Mente, é isso? No YouTube é No Gladiador YouTube, da Mente. Gladiador da Mente. O Instagram, Rômulo Baralho. Baralho GM. Isso. Muito bom, eu Já. acho que nós vamos engajar mais ainda e vamos ter um pensamento mais positivo a respeito do Em tratamento prol da da doença mudança. de Parkinson. Perfeito. Muito obrigado, até o próximo episódio. Agradeço. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, que é muito importante para o nosso canal. Até o próximo episódio. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você.